Oi, pessoal. Nós vimos então que com a ascensão de Zeus surge uma nova forma de governar. Vimos que ao invés de subjugar os seus semelhantes, Zeus delegou funções aos seus irmãos, atribuindo então o submundo a Hades, os mares a Poseidon e partilhando igualmente com eles a superfície da terra, reservando para si o posto mais alto, que são os céus. Não apenas isso, enquanto os seus antecessores engoliam sua prole, seus filhos, ou a devolviam às entranhas de Gaia, Zeus, ele, ao se unir com uma divindade feminina, ele traz ao mundo novas competências, novos atributos, novos auxílios para o seu governo. Ele traz reforços por meio de seus filhos, muito diferente do que os seus antecessores faziam. Duas divindades femininas importantíssimas que vão auxiliar Zeus aqui na formação do conceito de justiça são Temis e Dike. Temis, ela é a autoridade do direito. Ela é uma espécie de justiça divina. Temis, ela personifica as normas morais. Veja que não são as leis escritas, são as normas morais. É algo muito mais subjetivo, tá bom? E então era a autoridade dada por Zeus aos reis e nobres, de forma que aqueles que recebiam essa autoridade eram tidos como representantes dessa justiça divina, representante de Temis e indiretamente de Zeus. Assim, qualquer que fosse a norma estabelecida, ainda que extraída ali do próprio juízo daquele que era detentor dessa autoridade, ela era indiretamente considerada uma norma divina, pois foi estabelecida por alguém que foi ungido daquela autoridade. No entanto, essa nunca foi a intenção de Temis, né? A intenção de Zeus, ao entregar Temis ali aos nobres e aos reis, era de que justiça fosse feita. E isso nem sempre acontecia, né? Uma vez que a autoridade era dada ali aos reis e aos nobres, eles distorciam as suas sentenças de forma parcial para obter vantagem e desrespeitavam assim aquela autoridade que lhes era dada. Para resolver este problema, digamos assim, Temis se associa a Zeus e dá origem às Horas, que são filhas chamadas Eunomia, que é a disciplina, Irene, que é a paz, e Dike, que é o efetivo cumprimento do direito. Dike vem então para fazer com que Temis de fato seja respeitada e seja utilizada com sabedoria. Né? Temis, enquanto essa autoridade, seja algo realmente que atenda à finalidade da justiça, uma justiça divina, uma justiça maior. De que ela passa então a ser reverenciada não só entre os deuses do Olimpo, mas também entre aqueles que eram injustiçados. Diz uma história bastante interessante que Hesíodo conta, que sempre que Dike era injustiçada, ela se assentava ao lado de Zeus e ali ela denunciava as intenções dos injustos. Algo muito semelhante a uma filha que de repente tem uma briga com uma amiga, com um amigo, com um irmãozinho, e vai lá, senta no colo do pai e denuncia então o motivo daquela briga. De quem então assume essa função de trazer ao conhecimento de Zeus as injustiças que eram feitas com a autoridade de Temis. E, sendo assim, ela se torna uma espécie de um grito de guerra contra uma autoridade injusta. Ela é um grito por igualdade, de que ela está desde a sua origem associada a essas lutas pelo sentido de igualdade. O direito ele estava até então na mão dos nobres, dos reis, que atuavam sem qualquer tipo de lei escrita. As normas elas eram extraídas ali de seu juízo sem nenhuma espécie de fundamentação, simplesmente pela autoridade que lhe era conferida. Só que a gente estava aqui vivendo um período de uma revolução agrícola. Então o cidadão grego ele começava a ter um entendimento das estações do ano, ele começava a desenvolver equipamentos agrícolas que iam auxiliar ali no cultivo, no plantio e na colheita da sua plantação. Com isso ele passava a ter uma produção maior, equipamentos passavam a ser feitos, né, utensílios passavam a ser desenvolvidos
E tudo isso fazia com que a produção aumentasse, consequentemente o fluxo de dinheiro aumentasse para esses cidadãos livres. Aumentando o poder aquisitivo, aumenta também a atenção que eles vão ter em meio aos nobres. Ou seja, eles começavam a ser mais respeitados. E com esse enriquecimento, as oposições que eles faziam aos nobres também tomavam vulto. Para cessar o abuso que era feito sem o auxílio das leis escritas, né, com julgamentos extraídos ali do próprio entendimento daquele nobre naquele momento, passaram então a se exigir leis escritas para cessar esse abuso. Porque tinha-se em mente que, ao menos havendo um direito escrito, em teoria, ele seria igual a todos. E ainda que a magistratura se mantivesse nas mãos dos nobres, eles estariam inevitavelmente ainda submetidos às normas estabelecidas por Diquet, ou seja, às leis escritas. Vale dizer também que existe uma questão religiosa que é muito importante, porque aqueles que eram injustos, muitos deles realmente acreditavam nessas divindades, e eles realmente acreditavam que eles poderiam ser castigados. Não era apenas uma historinha, tá? Isso era a realidade deles. Então, isso poderia sim frear os ímpetos dos mais injustos. De que traz então essa ameaça aos injustos, e Hesíodo adverte que há um clamor quando de que é arrastada, ou seja, quando ela é injustiçada, quando ela é envergonhada pelos homens que ele chama de devoradores de presentes, né? Homens corruptos que distorcem as suas sentenças em seus julgamentos. E de que então, quando ela sofre essa injustiça, ela segue esses homens injustos e se lamenta pelas suas cidades, pelos seus costumes, pelos seus moradores, que teriam então a expulsado e não a teriam distribuído com retidão. Né? A justiça ela deve ser distribuída igualmente, com retidão, entre os moradores de uma determinada cidade. E esses então, eles ficariam constantemente sendo atormentados por Diquet, enquanto os que a respeitam, que ditam as leis justas e imparciais, eles veem a sua cidade florescer, eles veem o seu povo prosperar e veem a paz se estender sobre a terra que passa a ser muito fértil e dar muitos frutos. Isso porque de que quando denuncia os maus, ela também elogia os bons. E Zeus, que tudo vê e tudo sabe, ele não ignora a espécie de justiça no interior de uma cidade. Perceba aqui o que o Hesíodo diz: Zeus, aquele que tudo vê e tudo sabe. Quem mais que se conhece que é onisciente, onipresente e que tem a raiz etimológica do mesmo nome de Zeus? Veja que eu não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: a religião é o entendimento que o homem faz de Deus. A religião é algo que o homem faz para Deus e não o contrário. Não é Deus que faz a religião para o homem, é o homem que faz a religião para Deus. E as religiões, ao longo de todo o período histórico, elas vêm evoluindo de uma maneira em que o homem passa a conhecer cada vez melhor a essência divina. Se tinha antes um Deus mau, o Deus passa a ser justo, até que a gente chegue no Deus cristão, que é o Deus de infinita bondade, a gente tem um caminho que é percorrido. Né? Inclusive, o Deus bíblico nem sempre foi só bondade, como é o Deus cristão. Né? O Deus do Velho Testamento ele tem atos muito mais duros, né? Do que o Deus cristão, que é um Deus de amor. Enfim, então eu vou buscar, sempre que eu trabalhar com a religião, trabalhar de uma maneira imparcial, tá? Sem tomar uma ou outra religião, analisando todas as religiões como sendo parte do entendimento humano sobre a divindade. A gente vê então que essa advertência ela é seguida de um desabafo. E o poeta diz que não deseja nem para si nem para seu filho ser um justo
em um lugar onde os injustos obtêm a maior parte da justiça, a maior justiça. Ou seja, em um lugar que de fato não há a verdadeira justiça, pois a justiça ela tem que ser igual para todos, não se pode um obter mais justiça do que o outro. Se assim for, isso não é justiça. Hesíodo, então, ele projeta aqui a harmonia divina no modelo social. Ele tenta aplicar aos reis e aos nobres a necessidade de se respeitar essas divindades. E ele projeta então essa harmonia divina no modelo social, faz o deslocamento do caos para Zeus, das trevas para a luz, da desordem para a ordem. Uma diferença que a gente tem muito grande aqui, que o Zeus olímpico, ele não é um criador, ele é um conquistador e um ordenador. E após estabelecer a justiça e a paz, ele torna-se então a síntese das qualidades divinas e humanas de um governante, que, ainda que poderoso, permaneceria então justo e civilizado. Dessa forma, a gente observa então um progresso muito grande no sentido de justiça, e a gente observa também algo muito interessante, que é a aplicação dessa mitologia na vida política daquele local, tá bom? Vimos então a importância de Tênis e de Quê para o conceito de justiça, e você já deve estar se perguntando, tá, mas e Atena, né? Onde que ela entra nessa história? Falaremos sobre Atena no próximo vídeo. Agradeço demais pela atenção e até lá.